Josué, capítulo de número 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte, corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Então somente ser forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte, corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Josué é o sucessor de Moisés. Foi um jovem ao lado de Moisés, comandou o exército de Israel em algumas batalhas, quando Moisés liderava sobre o povo a caminho da terra prometida. E o capítulo de número 1, e os versículos que eu li, é esse momento de transição. É Deus preparando Josué para um tempo de conquista. Deus estabeleceu um propósito, e esse momento na vida de Josué é parte desse propósito. É importante a gente entender que a terra prometida não é o objetivo final de Deus. Que a terra prometida é a próxima etapa. O propósito de Deus não se resumia em alcançar a terra prometida. O propósito de Deus não começa com a saída do povo do Egito. O propósito de Deus vai bem além. Nós lemos o Novo Testamento e nós encontramos a ideia no Novo Testamento de um projeto que existe antes da fundação do mundo. E este propósito, ele culmina depois da volta de Cristo, com o julgamento final, novos céus e nova terra. Então nós estamos falando, quando eu uso a expressão propósito de Deus, eu estou falando desse projeto que Deus tem antes da fundação do mundo e que nós ainda não chegamos ao final dele, e que ele tem várias etapas. E uma das etapas é a conquista da terra prometida. Então Deus está preparando no capítulo de número 1, Josué, para um tempo de conquista. Não a conquista final, nem a conquista maior, mas a conquista que está à frente. O próximo passo. Quando você faz um projeto de ir longe, você divide esse projeto em etapas. E é impossível você ir até determinado lugar sem você fazer cálculos de quanto você vai gastar e onde você precisa chegar primeiro. Para ir até o Museu do Ipiranga, eu preciso chegar até a estação. Se eu vou de condução de coletivo, eu vou daqui até a estação de trem. Então eu preciso pegar um ônibus ou uma lotação daqui até a estação de trem. Cumpri a primeira parte do meu objetivo. Agora eu preciso pegar o trem. E o meu próximo objetivo, ao pegar o trem, é fazer baldeação lá em Guaianazes. Ao chegar em Guaianazes, eu cumpri a minha outra meta. Não cheguei no meu alvo, no meu projeto final, mas eu estou indo.
Então, eu tenho a minha meta final estabelecida e vou indo passo a passo. Qual é o próximo passo para o propósito de Deus? Neste momento, o próximo passo é a conquista da terra prometida. Talvez Josué não tenha essa noção. Talvez Josué não tenha a dimensão. Nós estamos olhando para trás. Então nós entendemos isso porque nós estamos olhando para a história acontecida. Talvez Josué não tenha essa dimensão. Mas Deus vai falar com Josué sobre os passos para essa conquista, que talvez na cabeça de Josué seja a mais importante da humanidade, seja a mais importante para o povo de Israel, e não é. Israel vai viver muita coisa ainda. Israel vai ser o povo pelo qual, ou por meio do qual o Messias virá. Tem muita história para acontecer depois dessa conquista. Mas essa conquista, de fato, ela é o próximo passo, é a próxima meta deste propósito. Então, Deus vai até Josué, chama Josué, que ainda está com o coração enlutado, porque o seu grande mentor havia morrido, aquele que recebeu a grande missão e que era admirado por Josué, que é Moisés, havia morrido, e Deus chama Josué e diz: Josué, daqui para frente é com você. Daqui para frente você é o conquistador. Daqui para frente você tem grandes coisas que serão realizadas por mim, usando a tua vida. E Deus dá no capítulo de número 1, até o versículo 9, que nós lemos, as orientações. Acredito que essas orientações, dentro dessas orientações que Deus dá para Josué, há uma dose motivacional, onde Deus vai dizer: olha, eu sou contigo, por isso você vai vencer. E aí eu não estou falando de motivar emocionalmente, mas de trazer a Josué a realidade de alguém que anda com Deus. Nessas orientações há o caminho que se deve tomar para vencer. Há toda uma direção que Deus dá a Josué nesses versículos, e que penso que elas servem para nós, e que penso que, olhando para elas, nós podemos aplicar em nossa vida e olhar para as nossas conquistas, ou as conquistas que nós almejamos, que tratam-se de conquistas que estão entre o hoje e a grande conquista, que estão entre o agora e aquele momento para o qual nós fomos chamados. Eu cito aqui novamente as palavras do apóstolo Paulo, no capítulo de número 3 de Filipenses, no versículo de número 12, onde Paulo diz que ele prossegue para conquistar aquilo para o que ele mesmo foi conquistado. Então ele tem noção de que ele foi conquistado para algo, e que a sua conquista é chegar no objetivo final do qual ele foi conquistado, ou para o qual ele foi conquistado. Então, na cabeça de Josué deveria estar o seguinte pensamento: Deus tem um propósito, nos tirou do Egito com um propósito, nos salvou com um propósito, e o nosso alvo final é alcançar este propósito para o qual nós fomos salvos. E daqui até lá, eu preciso saber qual é o passo seguinte. Qual é a conquista de amanhã? O que eu tenho que vencer hoje? O que eu tenho que conquistar amanhã? Porque de conquista em conquista, dadas por Deus, chegarei no meu alvo final. Então, pensando nisso, eu queria olhar para esse texto e, junto com vocês, pensar nessa caminhada de Josué, ou pelo menos na orientação. E a primeira coisa que salta aos meus olhos, no versículo de número 1, é que Josué, ele está ciente do que aconteceu antes dele. Josué tem um olhar para o passado. Josué tem uma escola atrás dele, para quem ele pode olhar, com quem ele pode aprender, a quem ele pode perguntar qual é a meta, quais eram os alvos, para onde Moisés estava indo.
Qual era o objetivo? O que é vitória para Moisés? E eu acho que isso seria interessante para a gente. Pensar hoje como igreja. O que é vitória? O que é conquistar? Pelo que os nossos antepassados, pelo que os nossos pais na fé, pelo que aqueles que foram antes de nós lutaram, pelo que eles morreram, qual foi o centro da vida dessas pessoas. Porque se eu olho para aqueles que foram antes de mim e que foram os que me deixaram um legado verdadeiro, eu vou saber para onde eu estou indo. E vou saber o que é vitória. E vou saber o que é conquista. Porque tenho a impressão que algumas coisas que são chamadas de vitória hoje são verdadeiras derrotas. A Etienne falava aqui hoje pela manhã de um programa de televisão. E um programa de televisão em rede aberta, em rede nacional, era para ser uma grande vitória. Mas eu me envergonho desse programa. Então não é vitória. Porque esse programa pseudo-evangélico não me representa. E não representa essa comunidade. E não representa aqueles que tombaram na caminhada. Não representa aqueles que foram devorados por leões nas arenas. Aqueles que foram destruídos por gladiadores apenas para alegrar o povo que assistia no Coliseu. Não representa aqueles que deixaram seus países sem saber a língua do nosso povo e veio para o nosso povo pegar malárias nas suas viagens missionárias pelos rincões do Brasil. Não representa esse povo. A voz que se ouve muitas vezes nos dias de hoje não representa, então isso não é vitória. Então, para eu saber o que é vitória, o que é uma conquista de verdade, eu tenho que olhar para trás. Eu tenho que olhar para aqueles que são sérios, que vieram antes de nós, e dizer qual é o parâmetro de vitória. O que é vida cristã para esse cara? O que é vida cristã para a família desse cara? Com o que ele gastou o tempo dele? No que ele depositou a sua vida? Então, Josué tinha Moisés. E aí ele olha para trás e ele tem essa referência. O que é conquista para Josué? Qual é o alvo de Josué? O que ele está esperando para o futuro? Então a primeira coisa é, defina bem na tua cabeça o que é conquista, meu irmão. E eu acho que a maior conquista que nós podemos ter é viver para aquilo que nós fomos chamados. Eu acho que a maior conquista que nós podemos ter é estar a cada dia mais próximos ao alvo estabelecido por Deus para a nossa vida. Que a minha conquista de amanhã, seja ela um emprego, um curso, um dinheiro, ou seja lá o que for, se isso aqui que eu vou alcançar amanhã está ligado com a glória de Deus, com o projeto de Deus para a minha vida, com a bênção de Deus, biblicamente falando, com o estabelecimento do reino de Deus na minha vida, então sim, eu considero isso um passo dentro do propósito de Deus. Se isso que eu chamo de conquista me afasta de Deus, me distancia do projeto de Deus para a minha vida, faz com que eu me torne um cara egoísta, faz com que eu me torne um camarada desligado da minha família ou qualquer outra coisa, eu não posso considerar isso conquista. Eu olho para os que vieram antes de mim e pergunto para eles, como se conversasse com eles: Paulo, o que é conquista para você? Pedro, o que é conquista para você? Pego os que construíram a história moderna de missões e pergunto para eles, o que é conquista para vocês? E aí, à medida que eu vou tendo as respostas, eu vou traçando para a minha vida o que é conquista para mim. O que é conquista para mim? Alguma coisa que me faça dormir tranquilo, cheio de dinheiro no bolso, mas que não me torne mais apaixonado pelo propósito de Deus, eu não posso chamar isso de conquista. Quando eu olho para os meus
mentores do passado, aqueles que falaram e me fizeram ouvir a sua voz, e a Bíblia diz que o sangue deles fala ainda até os dias de hoje, talvez conquista para alguns deles foi ser queimado em uma fogueira. E não negar a sua fé, e não negar aquilo que falou em nome do Senhor. Quando falaram assim diz o Senhor, não voltaram atrás porque creram que assim foi dito pelo Senhor, porque na palavra estava registrado assim. Então, aquilo que foi uma grande derrota para alguns, para eles foi uma grande vitória. Então, eu tenho que olhar para trás para saber o que é vitória. Depois, Deus vai estabelecer, no mesmo texto, para Josué, os limites. Deus vai dizer o que Ele quer. Então, talvez, se o primeiro passo é olhar para aqueles que vieram antes de mim, o segundo passo é olhar para o que Deus tem me dito. O que é a vitória, o que é a conquista, o que eu tenho que conquistar de acordo com o que Deus está me dizendo. Eu olho para a Bíblia, e quando eu leio o capítulo 1, eu vejo Deus sendo claro com Josué, estabelecendo quais são os limites dessa próxima conquista. Olha, a conquista vai ser desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, da terra dos heteus e tal. Esses são os limites. É tudo isso que é seu, é tudo isso que você tem que alcançar. Não queira algo que não é isso. E não aceite menos do que isso. E talvez isso aplicado para mim e para você queira o que Deus quer e rejeite aquilo que Deus não lhe deu. Aquilo que está no cronograma de Deus para a sua vida, queira. Aquilo que não está no cronograma, rejeite. Mas você precisa primeiro saber o que é. O que é que Deus quer para a sua vida? O que é que Deus quer para a sua vida está tudo registrado aqui neste livro. Tudo que Deus quer para a sua vida está tudo registrado aqui. Saiba o que Deus quer para a sua vida. O livro chamado Bíblia tem a noção, tem a direção de tudo que Deus... Quais são os limites, o que é conquista para o povo de Deus? Está aqui na Bíblia. O que Deus quer que você alcance. Eu, às vezes, tenho a impressão, irmãos, que nós estamos lutando por coisas que Deus não nos chamou para conquistar. Estamos deixando de conquistar coisas que Deus nos chamou para conquistar. Porque Deus diz assim, olha, todo lugar que você colocar a planta do seu pé eu te darei. Mas Deus dá um mapa para os caras. E você está vendo o mapa aqui? Dentro desse mapa, tudo que você colocar o pé, todo lugar que você colocar o pé dentro desse mapa, dos limites que eu estou te dando, é o lugar que eu dou para vocês. Aí podia ter um espertinho lá no meio e dizer, olha, vou distorcer o que Deus disse. Ó, Deus disse que a gente pode ir por aí, onde a gente colocar a planta do nosso pé vai ser nosso. Aí tem uns cabeça de pudim, que entra na empresa dos outros, coloca o pé lá e diz, vou tomando posse porque é meu. Sai daí, zoião. Deus nunca disse isso para você. Não foi isso que Deus disse para nós. Não é essa a leitura. A leitura é clara. Tomem posse de tudo, porque este lugar é o lugar que eu dou para vocês. Não queira aquilo que eu não estabeleci para vocês. Não sejam displicentes com aquilo que eu dei para vocês. Aquilo que eu dei para vocês, peguem. O que eu não dei para vocês, nem queiram, nem de graça. Mas o que eu dei para vocês, tomem posse. Então, irmão, tem muita coisa que Deus te deu e que você não usa. Tem muita coisa que Deus não te deu e você está querendo. Tem muito lugar que Deus mandou a gente conquistar e nós não conquistamos. Tem muita coisa que Deus não mandou a gente conquistar. E a gente vive a vida em função de conquistar aquilo que muitas vezes não tem nada a ver com o projeto de Deus. E eu volto a dizer, eu estou falando desse espaço entre hoje e o grande propósito de Deus. Porque todas as etapas da minha vida têm que ter a ver
com o grande propósito de Deus. E se não tem a ver com o grande propósito de Deus, não está dentro desse mapa que Deus apresenta para mim. Então, Deus vai falar com Josué, e a palavra para Josué, de alguma forma, é: Josué, daqui para frente é com você. Tem a ver com o povo? Tem a ver com o povo. Tem a ver com o projeto geral? Tem a ver com o projeto geral. Mas tem algo muito individual nisso aí. Você, Josué, eu vou ser contigo, com você. Tem esse tratamento pessoal. Nós somos comunidade, nós agimos como igreja, nós somos povo de Deus, ou nós somos o resgate da humanidade, como na mensagem passada, mas temos responsabilidades pessoais. Agora não é Moisés, agora é você. Você. E você, Josué, precisa ter algumas coisas. E aí, 3 delas estão destacadas aqui. Primeiro, força. Força. Josué, força. E eu penso, irmãos, que de fato, se tem uma coisa que nós precisamos nessa vida, é força. Porque todos os dias, nós somos tentados a irmos juntos com a maré. As palavras de Paulo no capítulo 12 de Romanos se explicam o conselho de não nos conformarmos, essa orientação de Paulo. Por que ele disse isso? Para mim fica claro quando eu percebo que isso é algo que eu tenho que lembrar todos os dias, porque é tão fácil me conformar, porque é tão fácil ser igual, porque é tão fácil, irmãos, fazer parte da massa, porque é tão fácil me tornar insensível, porque é tão fácil não acreditar em relacionamentos com pessoas, porque é tão fácil para mim, assim como para você, ser levado no meio de uma manada, que todo mundo pensa igual. Tudo no nosso mundo é muito massificado. E quando você olha, você percebe que existem tendências, e as tendências são fortes. E quando tem uma maioria pensando algo, quem está fraco, ou quem não tem uma força de resistência, simplesmente se adequa ao pensamento da maioria, porque é mais fácil não pensar do que fazer força para pensar. E a vida, ela imprime força contra nós. E se nós não imprimirmos força contra a vida nos leva. E nós caímos na filosofia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. E a gente vai sendo levado pela vida. E aí Deus olha para Josué, e uma das coisas que Deus vai dizer para Josué é: Josué, você precisa ser forte. A vida não é fácil. A vida não é fácil. E eu entendo, pelo menos essa é a minha leitura, de que a orientação de seja forte é porque vem muita coisa pela frente. Vem muita coisa pela frente. Moisés enfrentou muita coisa. Muita coisa. Os irmãos querendo disputar o poder com ele. O povo não entendendo o projeto de Deus. O próprio Moisés, às vezes, não entendendo Deus. Muita coisa, e Josué vai agora seguir a mesma trilha. E ele vai agora enfrentar problemas. E se ele não for forte, se ele não tiver convicção, a vida o engole. Ou a vida o leva para o pensamento da maioria. E Josué sabe muito bem o que a maioria é capaz, porque ele já esteve ali, pertinho, e um dia ele e mais um, foram contrário à voz da maioria, e a maioria inflamou o povo. Então, Josué, seja forte.
A segunda coisa, corajoso. Corajoso. Quando alguém se converte, a primeira coisa que alguém tem que fazer é assumir a sua postura de cristão, seguidor de Cristo. Não importa se vão rir de você porque você convive no meio de pseudo-intelectuais. Eu sou cristão. Ah, mas ser cristão aqui é coisa de alienado, então me chamem de o que vocês quiserem, eu sou um cristão. Ah, mas o fulano não me representa, eu sou cristão. Eu não sou seguidor do fulano, eu sigo a Cristo. Se apresente como tal, negocie como tal, viva como tal, se porte como tal, viva como tal, tenha prejuízo se for necessário, por ser cristão. Seja um marido cristão, seja uma esposa cristã, seja um filho cristão. Irmão, olha, permita-me dizer, o grande problema das famílias hoje é a ausência do verdadeiro cristianismo. É a ausência do verdadeiro cristianismo. Se eu sou um cristão, irmão, eu vou olhar para a Bíblia e vou ver que a Bíblia Jesus não me pede para amar minha esposa. Jesus manda eu amar minha esposa e me diz como é esse amor, como Cristo amou a igreja. Maridão, você está disposto a morrer pelo teu casamento? Isso é coisa de macho. Esposa, seja submissa ao teu marido. Não é encontro de casais, não vou explicar para você o contexto de submissão na Bíblia, mas procure entender o que a Bíblia diz aí. Procure entender o que a Bíblia diz aí, porque é o que a Bíblia está te dizendo que você tem que ser. Filhos, honrem os vossos pais. Que negócio é esse de você não manda em mim? Você não é dono do meu nariz? Que negócio é esse de eu não pedir para vir ao mundo? Filho, honre os pais. Pais, não provoquem a ira dos seus filhos. Patrão, olha para o teu empregado como um irmão no Senhor. Ou empregado, faça as coisas para o seu patrão como ao Senhor. Porque essa é a próxima orientação que Deus vai dar a Josué, que é retidão. Retidão. Não desvie do livro dessa lei, nem para a esquerda, nem para a direita. Eu diria nem para a vontade dos outros, nem para a sua vontade. Fica aí, ó, vontade de Deus, vontade de Deus. Não adapte o Evangelho. Não mude o Evangelho. Não molde o Evangelho. A linguagem pode ser mudada, irmãos. Eu, quando me converti, eu não podia nem dar aula na escola dominical sem gravata. Não vou falar onde eu me converti, não. Hoje eu posso pregar até de All-Star, embora não esteja hoje. Mas a mensagem tem que ser a mesma. Eu moldo a linguagem, nós moldamos o estilo musical, nós moldamos o formato, tudo pode ser adaptado, mas a verdade ela é única e exclusiva e ela deve permanecer a mesma. Não se desvie, Josué, nem para a esquerda, nem para a direita. Pega lá, reto. Retidão. Então, guarda essas palavras no teu coração. Força, coragem e retidão. Você quer ser um conquistador de verdade e entendendo o que é conquista? Força. O mundo vai tentar te arrastar. Irmãos, eu, como pastor há 17 anos, e porque sou pastor há 17 anos, você pode fazer o cálculo que eu devo ter começado a pastorear com 15 ou 13 anos de idade. Eu tenho visto, irmãos, que às vezes a própria igreja visível exerce uma força que, se nós não formos fortes, nós somos arrastados. Quantos líderes você já ouviu falar que decepcionou o povo? Isso não exerce uma força em dizer assim, eu não acredito mais em ninguém? Quantas vezes alguém em quem você se espelhava te decepcionou? Isso não exerce uma força de dizer para você, não dá.
Quantas vezes você já se decepcionou com a sua postura? Então seja forte. Seja forte para olhar para o alvo e dizer, não é por causa da igreja, não é por causa, embora a igreja tem que ser um lugar que manifeste a glória de Deus, sim, irmão, um líder, e aí eu falo sabendo o peso da responsabilidade, sim, nós líderes temos que ser exemplo. Esse papo de que não olhe para mim, olhe para Jesus, não, olhe para mim sim, meu irmão, olhe para mim, tente me imitar, e quando você vê eu fazendo alguma coisa que eu não deveria estar fazendo, pelo amor de Deus, seja uma voz profética na minha vida e diga, pastor, não foi isso que eu ouvi o senhor falar a vida inteira. Então a igreja tem que ser, o pastor tem que ser exemplo, mas o nosso alvo é Cristo. E como alvo eu me esforço para que quando houver algum problema que queira me parar de alcançar as minhas conquistas, eu me esforce corajosamente, com retidão, indo para o alvo da grande conquista, para alcançar aquilo pelo qual ou para a qual eu fui conquistado. E o texto termina, ou pelo menos, se não é o término do texto, é uma orientação clara, é que fazendo essas coisas, ele seria bem-sucedido. Fazendo essas coisas que Deus disse a ele, sendo forte, corajoso, andando em retidão, não se esquecendo de que isso só é possível porque há uma promessa, irmãos. O Senhor Deus é contigo, Deus é conosco. Ele estabeleceu uma missão, Ele estabeleceu um propósito, Ele quer que nós conquistemos, alcancemos essas metas, que vão sendo a vitória de hoje, a vitória de amanhã, a guerra, a conquista da guerra, a vitória na guerra, será na volta de Cristo, mas a cada dia é uma batalha que nós precisamos conquistar, e quanto mais, e cada conquista nossa, nós estamos mais perto daquilo para a qual nós fomos alcançados. Então, a terra prometida não era o fim, era só o próximo passo. Tem outras coisas, Josué. Para a terra prometida, como para a vida, seja forte, corajoso, ande em retidão, está aqui o livro da lei, não se aparte nem para a esquerda, nem para a direita, e fazendo assim, olha só, fazendo assim, vamos ler aí para finalizar o versículo 8. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. E então, conclusão, sendo assim, essas são as colocações que podem ser feitas aqui, daqui para frente. Depois de tudo isso, depois que você fizer, aí então, aí vem o resumo de tudo. Aí então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aí você vai ter sucesso. Não sucesso que o mundo chama de sucesso, irmão. Não sucesso. Deixa eu explicar para você o que eu estou falando de sucesso, para terminar isso aqui. Um camarada está na igreja, e aí ele descobre que ele tem um talento para compor músicas, que Deus o chamou para cantar e compor. Aí esse camarada se coloca nas mãos de Deus, e ele começa a compor e cantar, e pessoas vão sendo tocadas pelo que ele canta e pelo que ele compõe. Ele é um sucesso. Deus usa ele, e a comunidade é edificada. Ele é um sucesso. Ele alcançou sucesso, porque ele está sendo bem sucedido naquilo que Deus estabeleceu para ele. Ele é um sucesso. Aí ele vai no sabadão para o Maitê e diz, eu vou usar a minha capacidade de compor, para compor canções que toquem o coração dessas crianças. E vou ensiná-las também a compor, porque eu recebi esse talento de Deus. E ele está sendo um sucesso. E ele usa isso para fazer a diferença. Aí um dia, alguém encontra com ele e diz, cara, você tem potencial para estourar. Eu vou levar a sua música para a gravadora tal.
E aí, leva a música dele para a gravadora tal. Grava o CD dele, passa no programa de televisão. Ele fica um cara riquíssimo, cheio da grana. E agora ele pensa que ele é um sucesso, mas ele já não é mais um sucesso. Porque para ele ir, ou para ele vir aqui, fazer aquilo para qual Deus chamou ele, eu teria que pagar para ele um dinheiro que eu não tenho. E que se eu tivesse eu não pagaria, nem sob tortura. E para levar ele no Maitê, para poder dar uma palestra de como vencer as adversidades da vida, eu não conseguiria levar ele. Porque ele está preocupado com o troféu promessas, sei lá se é esse o nome. Ou talento, ou... enfim. Aí ele vai dizer assim, eu tenho sucesso. E eu vou dizer para ele, você não sabe que você é um miserável, pobre, cego e nu. Que você tem fama, mas não tem sucesso. E aí eu posso encontrar você. Deixa eu ver, não está aqui, né? Se não está aqui eu posso falar. Não está. Eu posso olhar para nossa irmã Edinha e dizer, Edinha, você é um sucesso. Porque os meus filhos voltaram para casa dizendo, pai, eu entendi o plano da salvação. O senhor prega e o senhor fala uns negócios que eu ainda não entendi, mas a tia Edinha falou, e ela usou o livro Sem Palavras lá, que ela fez um curso com o dinheiro dela, com os esforços dela, com todos os problemas que ela tem para enfrentar a vida, e mesmo assim ela fez. E ela deu aula para o meu filho, e o meu filho entendeu o plano da salvação. Ela é um sucesso. E nunca vai ser entrevistada pela Marília Gabriela. Nem sentar no sofá do Jô. E nem tampouco está no De Noite com o Danilo Gentili. Mas ela é um sucesso. Então, irmão, seja um conquistador. Seja um vitorioso. Seja aquilo que Deus chamou você para ser. Há um projeto, um alvo a ser alcançado e metas diárias, momentos, metas anuais, e nós vamos vivendo dentro do propósito de Deus, alcançando e sendo alcançado para a glória do Senhor. Amém.